E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre home office. Faz 5 anos que eu estou trabalhando 100% em casa e levou 5 anos para descobrir que a quarentena é o nome do meu estilo de vida. E desculpem a piadinha aqui para descontrair, mas embora eu esteja muito orgulhoso de ter algumas coisas que eu acho bacana compartilhar, não é que eu tenho dicas que você tem que seguir para sua vida ser melhor, não sou coach aqui. Eu vim compartilhar a minha experiência para você ver aí como que você acha que está sendo e como você acha que vai ser a sua experiência. Porém, embora eu esteja todo orgulhoso de ter algumas dicas interessantes para trazer para vocês, eu também estou muito tenso porque eu acho que esse vídeo ele é extremamente difícil de começar. E a razão dela ser difícil de começar é porque esse vídeo não se aplica a todo mundo. E as pessoas que não se aplicam, as pessoas a quem esse vídeo não se aplica, podem achar de uma insensibilidade enorme, uma falta de sensibilidade enorme da minha parte de vir empregar home office aqui como se fosse uma coisa que está acessível a todo mundo. Então, primeiramente, em primeiro lugar, eu entendo que home office não é acessível a todo mundo. Eu entendo que tem um monte de gente passando perrengue desgraçado. A gente está na pior fase das nossas vidas, da nossa geração, talvez, em questão de convívio social e de perspectivas para o futuro e de tudo isso. Tem gente que ainda está empregado, mas está morrendo de medo, não sabe como que o futuro vai ser. E eu entendo toda essa angústia, eu entendo o tamanho dos perrengues. Ainda assim, para aquela pequena parcela, para aquele número reduzido de pessoas que foi colocada de home office pelas empresas e que está passando perrengue para se adaptar, que está tendo dificuldades, que tá ansioso, que está com medo, eu ainda assim não quero compartilhar dicas para você ficar tranquilo, não é isso. Eu quero simplesmente compartilhar qual foi a minha experiência de migrar de um modo presencial de trabalho para trabalho em casa online. Tudo bem? O que aconteceu? Sempre trabalhei muito. No Japão eu nunca consegui trabalhar pouco. Sempre trabalhei mais de 12 horas por dia e a casa para mim sempre foi um lugar para dormir. Eu voltei para o Brasil e isso se repetiu, porque assim, eu comecei a me dar bem no trabalho, só que aí eu tinha uma demanda muito grande, eu saía muito cedo, eu saía antes das 7 da manhã de casa e voltava geralmente depois das 9. Eu tinha da noite, então eu ficava 14 horas fora de casa e eu tinha uma preocupação constante, crescente com a minha irmã, porque ao longo desse tempo o quadro da minha irmã piorou bastante e estava cada vez mais difícil para mim sair para trabalhar e deixar ela sozinha, tranquila em casa. Então no ano de 2015, que foi um ano catastrófico para muitas empresas e para o mercado de trabalho, pelo menos ali daquela região comercial ali da Vila Olímpia, Morumbi, Berrini, de São Paulo, foi um ano muito difícil, mas foi um ano em que eu transformei uma dificuldade numa grande oportunidade, em que pela minha capacidade de sair me movimentando pela cidade, porque basicamente assim, eu tinha um portfólio todo concentrado na mesma empresa, então eu tinha 30, 35 alunos, todos dentro da mesma empresa. Eu chegava lá muito cedo e ia embora muito tarde, usava salas de reuniões que eles mesmos tinham. E isso me proporcionava um conforto enorme. No ano de 2015, essas pessoas se espalharam pelo mercado e era inviável para mim ficar me locomovendo entre um escritório e outro, por mais que eles fossem fisicamente perto. Uma coisa era eu terminar uma aula às 3 e começar outra às 3 mesmo, das 2 às 3, das 3 às 4, dentro de uma sala de reunião dentro da empresa. Outra coisa era eu terminar a aula, 2 da tarde na Berrini, ter a próxima no Morumbi e depois ter uma terceira aula na Vila Olímpia. O negócio estava inviável para mim. Foi quando eu decidi migrar e começar a fazer essa transição para começar a dar aula online. E o negócio não foi assim tão fácil, porque as pessoas até então, e eu mesmo, tínhamos uma resistência muito grande em relação a esse modelo de trabalho. Deu certo. Hoje eu tenho aula nos Estados Unidos, eu tenho aula no Rio Grande do Sul, tenho aluna na Bahia, esse meu mercado ele continua aqui, embora grande parte dos meus alunos ainda esteja em São Paulo. Eu tenho aluno no Rio e isso me dá essa sensação gostosa de poder me mudar para qualquer lugar que eu queira e que eu possa junto com a minha família. Inclusive, perceber que realmente há mais de 4 anos eu não colocava o pé para trabalhar fora de casa, me mostrou que continuar morando em São Paulo não fazia o menor sentido, sendo que era o meu sonho sair dali e finalmente eu consegui concretizar. E olha que eu consegui isso sem saber, sem ter ideia de que o mundo viraria essa pandemia que a gente tem hoje. Daqui de Aracaju eu cheguei a fazer vídeos tentando confortar vocês para dizer que o coronavírus não é tudo isso. Só que diante da realidade, naturalmente a gente vai mudando o nosso discurso, porque muda-se as nossas crenças de acordo com as percepções que a gente tem aí do mundo ao nosso redor. Bom, o que eu percebi, e eu fiz uma listinha aqui para vocês verem o que eu percebi ao longo desses 5 anos.
Primeiro medo que eu tinha de trabalhar em casa, eu tinha medo das pessoas acharem que o contato que eu tenho com elas é impessoal. O que é um contato impessoal? Sabe aquele nível de contato que você tem com uma pessoa de telemarketing, por exemplo? Eu achava que os contatos eles seriam impessoais, no sentido de não permitir a proximidade que eu tinha dos meus alunos quando eu estava de frente a frente com eles numa sala. Eu achava que eu não conseguiria transmitir determinadas coisas que a gente passa por expressão facial, linguagem corporal, tudo isso eu achava que influenciaria muito. A falta da leitura labial, por exemplo, no ensino de idioma, eu achava que isso seria essencial, e aí eu descobri que não. Eu descobri que as pessoas preocupadas com a imagem delas, elas ficavam muito mais desconfortáveis e elas travavam quando elas transpareciam insegurança e vergonha. E as pessoas sem esse vídeo, eu trabalho até sem vídeo hoje, as pessoas sem terem que se preocupar com a imagem, elas se soltavam muito mais e tinham muito mais desenvoltura. Eu achava que eu teria um contato mais próximo, mais pessoal com os meus alunos antigos e que seria um grande desafio me aproximar dos alunos novos que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha trabalhado ali presencialmente. E eu me enganei. Então hoje eu tenho alunos que eu conheci, que eu dei primeira aula experimental online, e com quem eu já trabalho aí há mais de 2 anos sem nunca ter conhecido pessoalmente, presencialmente. E isso não me atrapalhou e não impediu que os meus laços, essas conexões que a gente rega todos os dias, fossem profundos o suficiente para que a gente continuasse. Ganho de tempo em transporte e refeições, isso daí vocês já devem ter percebido. Eu morava a 7 km do meu trabalho. Eu morava no Butantã e eu trabalhava na Vila Olímpia. Da minha casa para o lugar onde eu ia estacionar o carro, eram 7 km. Ou se eu quisesse, eu podia também pegar metrô e trem. 7 km. Esses 7 km me levavam 35 minutos às 7 da manhã. E se eu fosse às 8 da manhã, ele levava cerca de 45, 50 minutos. Se eu precisasse sair de casa às 8 horas, eu levava 1h30 para chegar. 7 km, estamos falando de 7 km. Então, o que isso fazia? Fazia com que eu fosse de manhã e não voltasse para casa simplesmente porque eu não queria pegar trânsito. Eu poderia muito bem sair, almoçar em casa, voltar, mas eu ficava fora de casa até as 9 da noite porque eu não queria desperdiçar esse tempo e esse combustível no meio do caminho. Então, as refeições também elas me fizeram ganhar tempo, porque eu precisava pegar fila, ir para um restaurante, sair e pagar. É um impacto financeiro muito grande, porque quanto mais disputado o terreno, né, o terreno da Vila Olímpia é um terreno muito disputado, que faz com que os preços sejam muito altos. A comida é muito boa, a comida lá eu sempre comi muito bem, mas sempre foi muito caro comer lá. Então eu ganhei tempo de ida, de volta e o tempo da alimentação também. É coisa que eu consigo fazer às vezes no meio das aulas dos meus alunos, ou o tempo inteiro e nos intervalos, o tempo todo eu estou comendo. E aí é possível que você tenha um planejamento melhor e um custo muito mais baixo. Até aqui foram coisas... Esse ponto talvez seja óbvio. Esse ponto aqui, é claro, você não precisa de um vídeo no YouTube para o cara te falar que você vai economizar tempo de transporte e dinheiro nas refeições. Mas veja, esse terceiro ponto aqui, ele não é tão banal assim. É impressionante que só depois de alguns meses eu percebi o quanto é importante você ter menos exposição à propaganda. Então, eu ia vendo outdoors, eu voltava vendo outdoors, passava pelos lugares, estava tendo propaganda, voltava, estava tendo propaganda. Se tem uma coisa que eu adoro do meu canal, é o fato de eu poder me dar ao luxo, veja, não estou falando mal de quem monetiza, pelo amor de Deus, é o fato de eu poder me dar ao luxo de não monetizar o canal. Porque eu acho uma delícia eu poder fazer vocês assistirem esses vídeos sem que vocês tenham que pular propaganda. Pode ser 5 segundos, mas é alguém tentando te convencer que você precisa gastar em alguma coisa. Trabalhar em casa fez com que eu me expusesse menos à propaganda. Então eu vou vendo menos outdoors, menos propagandas de veículo. Era trânsito normal para mim entrar naquele shopping Vila Olímpia. Eu tinha que passar por ele o tempo todo. O mero fato de você não passar na frente de vitrines já diminui essa sensação de que você precisa gastar, que você precisa comprar essas necessidades que você nem tem, mas às vezes acaba descobrindo que tem por estímulo.
Aí você fala, mas isso não existe. Sim, tem o pet, aparece uma promoção no BDO, é uma coisa que você não precisa, mas tá barato. E aí você fala, nossa, se eu tivesse isso daqui seria tão legal. Eu tô falando dessa exposição, dessa mera disponibilidade do produto, que se você não é exposto a ele bombardeado todos os dias de forma constante, o que faz você comprar não é a primeira propaganda da primeira vez que você vê, é a reincidência, é todo dia aquela pessoa com aquele sorriso lindo, encantador, falando, nossa, compra isso daqui que sua vida vai melhorar. Chega uma hora que por algum motivo, às vezes mera carência, mero vazio existencial, você fala, nossa, eu vou comprar isso daqui porque aí eu vou estar trocando, eu vou ter um produto em comum com aquela pessoa, daquele sorriso lindo, daquela propaganda. Pode ser uma viagem enorme? Pode ser, mas tem um fundo tem um ponto de fundamento, sim. Algumas pessoas são mais suscetíveis à propaganda do que outras. Eu nunca me considerei uma pessoa muito suscetível à propaganda. Só que quando eu analiso o meu histórico de compras entre 2000 e 2014, mais ou menos, eu vejo que eu comprei muita coisa simplesmente porque eu estava passando constantemente na frente daquelas lojas. Coisas que, na verdade, eu não precisava. Outra coisa, perceba, então, se você vai passando e toda vez tem várias docerias, várias lojinhas, várias coisas, tem um monte de doce que você sabe que faz mal, tem um monte de comida que você sabe que faz mal, tem um monte de coisa que você sabe que você faz melhor na sua casa e que é gordurenta, mas tá lá quando você tá com fome. Tá lá quando você está com fome, você tem dinheiro para comprar aquilo e você acaba consumindo. Em casa, com planejamento, você consegue se alimentar melhor do que precisando sair o tempo inteiro. Tudo bem? O que é menos influência de desfiles de moda? Sempre foi claro para mim que com uma camisa daquela Brooksfield lá, como que é o nome da loja? Enfim, com uma camisa daquela Brooksfield, eu transparecia que a minha aula era melhor do que se eu tivesse com uma camisa da Hering. Então você tem que ter essa preocupação com a imagem, que é esse ponto aqui, ó, que eu coloquei a preocupação com a imagem. Mas além disso, o mero fato de você ver que todo mundo na sua guild tem TET, que todo mundo da sua guild está fazendo aquela nova arma que saiu, que todo mundo da sua guild tem o véu, o mero fato de você ver que as pessoas têm, fazem com que você ache que você precisa daquilo também. Para quê? Para se sentir digno, para se sentir participante, para quem sabe até se destoar e ter um site ainda melhor que deles. Então ficar em casa e trabalhar simplesmente escutando a voz das pessoas, sem olhar que roupa sequer elas estavam vestindo, fez com que eu tivesse cada vez menos preocupação com a imagem, cada vez menos eu fosse influenciado por perfumes que eu encontrava, por carros que eu encontrava, por roupas que eu encontrava, e isso levou a uma economia de imagem enorme. Então eu me orgulho muito de saber que as minhas roupas sociais, eu tenho uma cama, baú, as minhas roupas sociais, as poucas que ainda restam, elas estão no baú da cama. Por quê? Primeiro, por que eu me livrei de um monte delas? Porque eu sei que eu não vou voltar para essa vida. Como eu tenho um pouco de poder de escolha a respeito do meu futuro, e como eu analiso as tendências de mercado e sei que assim, aulas presenciais elas estão fadadas ao fracasso, eu posso me dar o luxo de saber que eu vou precisar de roupas sociais muito pontualmente, que eu não preciso ter um monte, e as que eu tenho elas estão aqui debaixo, e o dia que eu precisar eu vou usar o serviço de uma lavanderia. E as roupas que eu tenho para ficar em casa aqui, elas são confortáveis, simples, baratas, dá para viver de pijama, e isso é uma coisa muito boa que o home office me deu. Tudo bem? Agora temos pontos negativos, porque nem tudo são flores, então eu quero compartilhar, porque você pode nem estar percebendo o quanto isso está influenciando o seu home office agora, já que você está recém vivendo essa realidade. Primeiro, em casa é muito difícil você separar a divisão de tempo de trabalho. Muito difícil. Por quê? Porque em casa você está no conforto do teu lar. Você tem aquele balde de pé de moleque ali. Você tem o biscoitinho aqui. Você tem as coisas que você gosta aqui do lado. Você toma banho e come a hora que você quer. Você está no conforto da sua cadeira. Aliás, cadeira é um ponto muito importante. E é uma coisa que você deve se preocupar. Mobília. Iluminação. Depois a gente coloca o resto. Já que você está no conforto do seu lar, a pessoa chega às 11h30 da noite e fala para você, cara, eu preciso ver esse negócio aqui para amanhã. Em sua consciência, se você trabalhasse no escritório, o que você diria? Beleza, amanhã quando eu chegar no escritório eu vejo isso. Recebi a mensagem, respondi a mensagem e amanhã eu vejo. Por ser 11h30 da noite, você estar na sua casa, você dá um pause no Netflix. Por quê? Porque não é televisão que passa e se você não assistir, você perdeu. Então não tem problema nenhum você pausar o vídeo, você pausar o YouTube, pausar o Netflix, dar um pause no joguinho, ou então deixar o char cozinhando aqui e ir lá resolver o problema. Pronto, você quebrou o limite de tempo de trabalho e tempo de lazer. Isso é uma coisa preciosíssima que você deveria levar em consideração. Não digo que você não deva abrir essas exceções quando elas forem realmente necessárias. Não
não digo que você não possa trabalhar fora do horário de trabalho, que você não possa descansar durante o seu expediente, caso você realmente não tenha nada a fazer. Não é isso, contra isso que eu estou lutando, mas é em relação à consciência da separação desses tempos. Tudo bem? Eu preciso sempre ter artigos interessantes para levar para os meus alunos. E demorou muito tempo mesmo, para eu perceber que eu, às vezes, ficava 2, 3, 4 da manhã lendo esses artigos, porque eu queria colocar eles durante as minhas aulas, porque eu queria encontrar o artigo ideal para aquela pessoa ideal, porque não adianta pegar um artigo e querer ler com todo mundo, porque os interesses das pessoas são diferentes. Demorou muito tempo para eu perceber que eu deveria ter um tempo exclusivo para aquilo e que o resto do tempo deveria ser meu, mesmo que eu não fizesse nada com ele. Mesmo que eu não fizesse nada com esse tempo, seria importante não fazer nada. Para quê? Para que eu estivesse descansado nos meus momentos de trabalho, para que nos momentos de trabalho eu rendesse aquilo que eu deveria render. Tudo bem? Então, eu tenho agora um horário na parte do dia em que eu me dedico simplesmente a procurar artigos interessantes, porque os alunos eles funcionam muito melhor com atualidades do que com um artigo de 1900 e sei lá quando. E aí eu falo, tá, esse texto aqui é a cara de tal aluno, então eu vou separar isso daqui para ele. Outra coisa, e isso eu não tenho, é a divisão dos... Nossa senhora, que espaço que é esse, meu Deus do céu. Eu não tenho a divisão de espaço de trabalho. Por quê? Porque eu trabalho aqui e eu me divirto aqui. Aqui é onde eu acesso a internet, aqui é onde eu jogo BDO, aqui é onde eu trabalho e é daqui que eu interajo com irmã, esposa, criança. Veja, se você não tem um espaço que você utiliza, em que você considera que aquele é teu escritório, aquele é o lugar onde você é um profissional, fica muito difícil você estabelecer uma separação no momento em que você pode viajar no YouTube e viajar no Facebook e no momento em que você precisa trabalhar. Eu, ao longo de muito tempo, com muito treino, eu consegui separar isso. Então eu sei quando é que eu estou trabalhando e quando eu estou me divertindo. Mas é muito importante que você, inicialmente pelo menos, tenha uma divisão de espaço de trabalho, principalmente se você divide a sua casa com outras pessoas. Se você mora com sua mãe, com sua tia, com sua avó, elas precisam saber que determinado espaço dentro da sua casa é um escritório no qual você deve ser respeitado quando você está lá. Criança muito pequena, não adianta tentar explicar isso daqui para a Lana, é claro que ela não vai entender. Mas com pessoas adultas e com outras pessoas que te demandam, é muito importante que elas conheçam que ali é o seu escritório e que ali você não pode ser interrompido, que você deve pelo menos ser deixado em paz. A contrapartida disso, pelo menos deveria ser que, uma vez terminado o seu trabalho, vai para outro ambiente. Se você trabalha com o laptop da empresa, fecha o laptop ali e abre em outro lugar se você quiser assistir o YouTube nele. Perceba? Por quê? Porque aí você abre espaço para as pessoas que convivem com você terem mais liberdade de falar com você quando você realmente pode ser abordado por elas. Bom, isso daqui é uma dica que talvez não faça sentido na vida de muita gente, mas que eu acho importante salientar porque foi importante para mim entender. Tudo bem? Então, a Lari já percebeu que tem horas em que eu estou concentrado aqui e que, embora eu não esteja dando aula, eu não posso parar para conversar. E é difícil chegar nesse ponto, mas quanto mais você conseguir deixar estabelecido para as pessoas que moram com você, mais bem sucedido você será. Ok? Isso daqui eu já tem vídeo meu no canal falando sobre a sensação de ser vigiado, cobrado e avaliado. Se eu não me engano, está na playlist de selva corporativa falando de home office. É muito difícil você separar o que é insegurança sua e o que é a cobrança real por parte dos seus empregadores e dos seus colegas de trabalho. Às vezes você não tem assunto e aí você liga para aquele seu colega de trabalho e fala para ele assim, o que você está fazendo? Aí calha do cara não tá fazendo nada a tarde inteira porque ele não teve demanda nenhuma. Aí ele fala, puta, tô sendo vigiado, tô sendo cobrado, as pessoas estão se ligando que eu não tô fazendo nada. Mês que vem eu tô na rua. É preciso que você saiba a diferença de uma demanda real, de uma cobrança real, de uma avaliação real daquilo que vem da sua imaginação, da sua insegurança, porque você está com medo da empresa mudar a estrutura dela e você estar desempregado no mês que vem. Todo mundo está tendo que lidar com isso. Nos escritórios não era diferente, porque todo mundo tem aquela síndrome do impostor, por mais que não admita, a não ser que a pessoa seja muito psicopata, ela tem um medo de que todo mundo perceba que ela não é tão necessária assim e que ela possa ser substituída por alguém que ganhe muito menos e que faça muito mais. Isso é natural, é uma insegurança natural e você não pode deixar que essa insegurança ela seja paralisante. Só que para mais detalhes sobre isso, você tem que conversar com um psicólogo e não com um jogador de BDO. Falta de vitamina D. Falta de vitamina D é sol. Não sei lá como que funciona isso daí em cápsula, mas é uma coisa que
Em 2015, meu pai estava com Alzheimer, doente, quase morrendo. Eu estava vivendo uma piora da minha irmã. Estava vivendo insegurança financeira. Estava embarcando num novo negócio que tinha todos os prognósticos para ser uma tempestade, para ser um período muito difícil. Então eu estava muito deprimido. E eu não percebi que essa depressão ela foi ainda mais agravada pela falta de vitamina D, porque foi um ano em que eu não vi a luz do sol. E não é à toa que precisam e têm direito ao banho de sol, porque você precisa sim de um pouco. Então encontre, nem que seja um cômodo dentro da sua casa, ou um lugar, uma janela, algum lugar onde você possa se expor ao sol pelo menos durante um curto período, aquele recomendados pelos médicos, que não sou eu também. Não subestime isso, porque você pode ter efeitos sérios simplesmente por falta de sol, e outros efeitos colaterais do home office, eles também pode ser constante desprezo por convívio social. Isso aconteceu comigo, e de certa medida eu sofro disso até hoje. Embora é que agora, de quarentena, agora a gente quer. Por quê? Porque a gente não tem mais a possibilidade. Então a gente tá louco para sair. Mas quando eu não precisava sair, eu não queria também. Eu percebi que eu tinha um constante desprezo pelo convívio social, porque eu achava que as conexões online eram mais plenas. Com o pessoal no Discord, eu acho que eu tenho conexões muito mais profundas com pessoas que não têm tanto a ver comigo e que eu encontro no boteco. É mais ou menos isso. E embora isso seja verdade, você não pode se retrair demais. Eu acho que pelo menos um pouco de convívio social, pessoal, é preciso que você garanta, para que você tenha aí uma higiene mental e tenha um pouco mais de paz. Até porque quando você convive, você interage com pessoas num bar, por exemplo, no boteco, na lanchonete ali você pelo menos tem um tempo em que, se possível, você vai deixar o celular desligado para conversar com pessoas. O ritmo da conversa vai ser muito mais lento, a sua interação vai ser muito mais humana, e você não vai ficar conversando com alguém no Discord, vendo um monte de vídeos no YouTube e jogando um monte de coisa no seu joguinho do BDO, por exemplo. Você vai ter um tempo de higiene mental em que o seu cérebro ele vai dar uma desacelerada. Eu acho que isso é bastante importante. Crescente desconforto fora de casa, isso foi, eu percebi que, assim, como dentro de casa a minha vida era muito produtiva, ou eu estava ganhando dinheiro, ou eu estava dando aula, ou estava lendo alguma coisa interessante que seria boa para o meu trabalho, ou então eu estava upando muito meu jogo e jogando alguma coisa, me divertindo demais. Então quando eu saía de casa, eu tinha uma sensação de estar perdendo tempo e desperdiçando a oportunidade de estar em casa sendo produtivo. E isso é um grande erro, e eu levei 4 anos para perceber isso. Desde o ano passado eu comecei a fazer muitas caminhadas, a me expor mais, até que veio esse lockdown aí eu tive que mudar um pouco. Mas até então, quando eu mudei para cá, eu estava todo feliz fazendo caminhadas de manhã. Isso daí estava me fazendo um bem enorme. Eu saía com a Lari para fazer umas caminhadas noturnas aqui no nosso bairro, que é relativamente seguro, e a gente gostava muito. É muito importante esse ponto da mobília e da iluminação. Gente, se você está trabalhando em casa, se você tem a sua internet e tudo mais, imagina que você é um prestador de serviço como eu, você está prestando serviço para alguém. Perceba, você não está pagando aluguel de um ponto, você não está tendo gastos fora. Então é muito importante que você invista no seu próprio conforto. Então uma cadeira como essa não é desperdício. Eu me arrependi, eu comprei essa DX Racer aqui. Se eu pudesse voltar atrás, eu compraria aquelas cadeiras de velho. Por quê? Porque essa cadeira é ótima se você joga bonitinho, se você joga direto. Para jogar, para um jogador profissional, essa cadeira é excelente. Só que eu não sou esse cara que fica na postura bonitinha de um jogador profissional. Gosto de me esparramar na cadeira e ser abraçado por ela. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu pegaria uma cadeira na qual eu pudesse deitar e ficar mais confortável. E eu posso garantir para vocês que isso daqui faz a sua vida ser infinitamente melhor do que se eu tivesse sentado numa cadeira de plástico ou numa cadeira de madeira dura. Não deixe de economizar com isso. Iluminação também é muito importante, principalmente se você trabalha com laptop e você depende da iluminação ambiente bom, computador, desktop não muda nada. Às vezes você acha que pelo fato do monitor ele tá aceso ali, você não precisa de iluminação ambiente, e talvez precise, você talvez veja que isso faz uma diferença enorme no seu trabalho. E outro investimento sensacional que eu fiz também foi esse óculos aqui, ó. Olha como eu fico... Nossa, tá sujo demais. Olha como eu fico nerd com esse óculos. Não estou fazendo merchan, não estou sendo pago para isso, não ganhei absolutamente nada com isso. Isso é um merchan gratuito. Esse óculos é da Xiaomi, ele filtra a luz azul. Isso daqui faz com que eu me desconecte do trabalho muito mais rápido.
quando eu gravo vídeos, eu tiro isso daqui. Mas veja, principalmente antes de dormir. Por exemplo, eu dou aula até meia-noite. Antes eu parava meu trabalho meia-noite e eu ia conseguir dormir lá pelas 3 da manhã. Agora, depois das 9, 10, eu já começo a usar esse óculos aqui. Ele filtra a luz azul, ele me relaxa um pouco mais. Você pode dizer que isso daí é esotérico ou não, ou você pode se aprofundar nos estudos que falam sobre essa luz. Tem tela, tem filtro de tela que você coloca também para não ter que usar esse óculos. Mas isso daqui deixa a minha vista muito menos cansada, muito mais descansada, e eu fico muito menos estimulado, de forma que quando eu termino a minha última aula eu já estou relaxado, eu consigo deitar e dormir quando é o caso. Tudo bem? São coisas que a gente acha que não tem grande importância, mas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Se você me perguntar se eu quero voltar hoje ao modelo de vida que eu tinha antes, não. Se eu estou inseguro, também não. Se é difícil em relação a redes, a conexão com pessoas, se é difícil conseguir por online, eu diria que pessoalmente também é. É difícil você bater na porta de alguém e falar: oi, eu sou o Fausto, eu vim aqui oferecer o meu serviço. Uma vez que você desenvolve alguma coisa que tem utilidade para a pessoa que quer contratar o seu serviço, e não estou falando que isso seja fácil, não estou falando que isso seja facilmente possível, tá? Mas uma vez que você tem aquilo que, alguma coisa que tem valor e que tem demanda, que tem anseio por consumo, naturalmente você vai conseguir criar uma rede de pessoas interessadas no seu serviço. Então eu sou muito grato por eu não ter que ficar fazendo propaganda, eu não fico espalhando banner, eu não fico espalhando panfleto nem cartão de visita. Por quê? Porque geralmente o meu aluno novo, ele é recomendação de um aluno que se formou, que está fazendo aula comigo. A satisfação dos alunos e o fato deles descobrirem que perceberem que eles estão tendo uma melhora que faz com que eles continuem me recomendando pessoas, e pessoas boas trazem pessoas boas que trazem outros melhores ainda, e isso faz com que eu me sinta uma pessoa extremamente bem sucedida no trabalho que eu tenho. Logo, se você foi colocado pela sua empresa para trabalhar de home office e você está desesperado, se sentindo vigiado, cobrado, avaliado e não sabe se você vai ter estabilidade ou não, não se dê por satisfeito pelo fato de você ter um emprego. Olhe para a sua empresa e veja onde é que você pode gerar interesse e valor nela, e entregar a pessoas aquele serviço no qual elas têm interesse. Mesmo que não seja o seu cargo, você pode descobrir que pessoas na sua empresa têm demanda por determinadas coisas que você pode se dispor a providenciar. Isso vai fazer com que você seja uma referência positiva para elas e que elas queiram constantemente ver você mais presente no dia a dia delas e melhor na empresa onde vocês trabalham. Isso é tema para um outro vídeo, e esse daqui já ficou longo bastante, e eu espero do fundo do coração que nesse momento vocês tenham não só saúde, mas estabilidade emocional e para levar todas as dificuldades às quais a gente está expostos, para as quais estamos expostos. Perceba que essas mudanças que eu consegui na minha vida, elas vieram num ano extremamente difícil, extremamente sombrio para mim. E são grandes dificuldades que geram grandes oportunidades. A nossa capacidade de adaptação é enorme. A gente passou por uma fase de negação em que a gente não queria aceitar que o problema existia. A gente passou por uma fase de ira, e talvez a gente ainda esteja nessa fase de ira, querendo xingar todo mundo pelo mundo estar do jeito que está, e a gente está revoltado por ele não estar melhor. Depois vem a aceitação, e a gente entende que o mundo mudou, a gente entende que não dá para voltar facilmente pro mundo que a gente tinha antes, e aí vem o ímpeto da reação. Já que o mundo está do jeito que está, então como é que eu posso agir nele para melhorar a minha vida, para me adaptar a esse novo ambiente que foi criado. Desejo muita sorte para vocês aí nessa caminhada, e mais uma vez, não só saúde, mas equilíbrio emocional. Espero que seja útil. Até a próxima.